Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é as manas prepeiras. Hoje a gente vai falar das bi, das mana, das gay que tomam PrEP. Quando eu comecei a fazer meu tratamento para transtorno bipolar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos primeiros exames que os médicos psiquiátricas me pediram foi um exame de HIV e exames de doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis e etc. Para quem não sabe, né, eu sou portador de transtorno bipolar. Eu acho que eu não tenho transtorno bipolar, eu já falei disso em alguns vídeos aqui do canal. E eu faço tratamento para transtorno bipolar até hoje, né? Apesar de que eu acho que eu tenho mais uma questão de ansiedade do que uma questão de transtorno bipolar. E aí, então, quando eu comecei a fazer esse tratamento para transtorno bipolar no Hospital de Clínicas, uma das coisas que os médicos pediram, então, foi uma bateria de exames, né, para diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis. E aí, eu penso que a gente julga muito as pessoas, né? Quando a gente fala das manas prepeiras, né? Como eu disse antes, assim, né? As gays que tomam PrEP, né? E fazem a profilaxia pré-exposição do HIV, né? Que é o vírus causador da AIDS. Então, as pessoas tomam essa medicação para prevenir que elas sejam infectadas pelo HIV. E eu escuto muito preconceito, assim, com relação a essas pessoas. As pessoas dizem que elas são promíscuas, as pessoas dizem que elas só querem transar, né? As pessoas querem passar o rodo e etc. E eu vejo muito julgamento, assim. E nem sempre é esse o caso, né? Muitos casos também têm relação com transtornos mentais. Então, assim, transtorno bipolar, transtorno de borderline, né? Que é aquela pessoa que tem aquela dificuldade, né? Que ela é aquela pessoa extremista, né? Que é mais complicado do que transtorno bipolar. Ansiedade também, depressão, são comportamentos de risco, são pessoas que têm esse tipo de transtorno mental que podem ter comportamento de risco, né? Como, por exemplo, aquela mulher que o marido, personal trainer, pegou transando com um morador de rua dentro do carro. Aquela que depois descobriram que ela tinha transtorno bipolar e estava numa fase de mania, ou seja, ela estava naquela fase de energia, né, as pessoas quando estão na fase da mania do transtorno bipolar acabam tendo esse comportamento de risco de se sentirem muito eufóricas, né? E no caso dela, ela ainda teve alucinações, né? Então ela estava numa crise de mania bipolar, que é essa euforia, essa coisa assim, sabe, de não saber o que está fazendo direito. Então, ela seria uma candidata a utilizar a PrEP, mesmo ela não sendo uma pessoa que transa pra caramba, mesmo ela não sendo uma pessoa transona, entende? Então, assim, as causas que levam a pessoa a fazer uso da PrEP são as mais diversas, né? E aí tem sempre esse julgamento, assim, a prepeira, né? Eles usam esse termo pejorativo, assim, que eu acho que tem uma carga pejorativa, quando eles falam das prepeiras, das manas que usam PrEP, né? E daí tem sempre essa carga, assim, de preconceito, de ser promíscuo, de não sei o que, de não sei o que e tal. Bom, tirando então essa parte do preconceito, né, que a gente não pode ter preconceito, porque mesmo que seja para transar à torta direito, é uma opção da pessoa, né, ela optar pela PrEP, né, para fazer o uso de alguma forma de prevenção contra o vírus HIV. Se ela optou por isso, beleza, pelo menos ela está se cuidando, né, e a gente não está aqui para julgar nem nada. Mas assim, teve um dado muito preocupante, assim, que eu vi essa semana, que é que quase 40% das pessoas que começaram a fazer o uso da PrEP em 2018, de 2018 a 2022, de acordo com a Agência de Saúde Brasil, pararam de fazer o uso da PrEP, pararam de fazer o uso da medicação.
que previne então a contaminação pelo vírus HIV. A PrEP ela é uma mistura de dois antirretrovirais. Antirretrovirais é o nome que a medicação, né, para tratar o HIV recebe, né? Antirretrovirais são essas medicações. Que antigamente as pessoas chamavam de coquetel, né? Coquetel anti-HIV ou coquetel de HIV. Hoje em dia são medicamentos antirretrovirais, o nome correto. E a PrEP consiste em dois medicamentos, que são o tenofovir e o entricitabina, desculpa. E aí a pessoa tem que tomar essa medicação diariamente, né, para poder então prevenir caso ela tenha contato com o vírus HIV, que o vírus entre, né, e se instale ali nos confins do organismo da pessoa, né? A gente sabe que o vírus HIV ele é tenebroso. Ele entra lá e se esconde, né? Por isso que é tão difícil matar o bichinho, falando assim, né? A grosso modo. Então, assim, teve essa queda, né, de pessoas que começaram a fazer o uso da PrEP e pararam. Por que que muitas pessoas param de fazer o uso da... começam a fazer a PrEP e depois param, né, de acordo com esse site, Agência Brasil Saúde? Primeiro a gente tem que ver quem é o público-alvo, né? O público-alvo, antigamente, se dizia que o público-alvo era profissionais do sexo e caminhoneiros, né? Esses eram as pessoas que tinham, então, indicação para fazer o uso da PrEP. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa que quer fazer o uso da PrEP já pode solicitar lá no posto de saúde, né? Solicita lá e tira de 3 em 3 meses a medicação, que é essa combinação desses dois medicamentos antirretrovirais. E aí ela tem que tomar regularmente para poder fazer com que a medicação atue no organismo. Então ela tem que tomar diariamente, certo? E aí que entra o problema, assim. De acordo, né, com o infectologista desse site da Agência Brasil de Saúde, uma das causas que levam as pessoas a abandonarem o tratamento com a PrEP é a dificuldade que elas têm de se deslocar até os locais para poder retirar a medicação, certo? Então esse aí a gente sabe que a passagem está caríssima, né? Então muitas pessoas têm essa dificuldade de ir até o local para retirar a medicação. Outra questão que impede também as pessoas de continuarem o uso da PrEP é a rotina. Então a pessoa tem que tomar diariamente a PrEP para poder utilizar ela, para que os efeitos sejam benéficos, né? Para que os efeitos atuem como devem atuar. Então ela tem que tomar diariamente essa medicação. E assim, a PrEP começa a atuar entre 7 dias, né? Do primeiro dia ao sétimo dia, ela já previne então relações anais, né? Sexo anal já pode ser utilizado, já pode ser feito, já vai estar prevenido para não se contaminar pelo vírus HIV com o uso da PrEP. Sexo vaginal a partir do 20º dia que a pessoa começou a tomar. Então começou a tomar a PrEP hoje, daqui a 20 dias já pode fazer sexo vaginal, daqui a 7 dias já pode fazer sexo anal, certo? Então assim, esses são alguns dados relacionados à PrEP que a gente não vê muito por aí, né? Outro dado que é muito complicado, assim, de que as pessoas que tomam PrEP têm que fazer, são exames de rotina, né? Então, assim, essas medicações que tem esses antirretrovirais, como eu já falei em um vídeo aqui do canal. Ah, e agora, se o crush tem HIV, o que eu faço, né? Já falei sobre esse tema aqui no canal, no vídeo O Crush tem HIV, uma coisa assim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conferir. Então, assim, um dos problemas também do uso da PrEP é que a pessoa tem que fazer exames regularmente, ou seja, ela vai ter que ver como que está o funcionamento dos rins, como que está o colesterol, como que está o coração, como que está a glicose, enfim, né? Porque esses medicamentos podem alterar então essas questões de colesterol, de sangue, de urina, enfim, né? Então tem que fazer acompanhamento médico para descobrir como é que tá, para acompanhar ali o organismo para saber como que tá o organismo nessa questão. Então, assim, antigamente o público-alvo era pessoas, né, que queriam fazer, ou profissionais do sexo, ou pessoas que acabam se expondo, né, de maneira muito frequente às doenças, né, sexualmente transmissíveis, às infecções sexualmente transmissíveis, mas hoje qualquer pessoa pode fazer uso da PrEP. Lembrando que se uma pessoa tem um relacionamento com uma pessoa que tem o vírus HIV, mas essa pessoa faz tratamento, ela não vai ser contaminada, né? Ela não vai ser a pessoa que está em tratamento, ela não passa o vírus adiante. Então, assim, se você está se relacionando com uma pessoa que tem HIV, fica tranquilo, fica tranquila que essa pessoa não vai te contaminar, mas isso está mais explicado no vídeo em que eu falo do crush que tem HIV. A PrEP ela protege até 95%
ela tem 90, ela cobra 95% de proteção contra o vírus HIV, mas ela não previne, né, doenças que são outras doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, clamídia e sífilis. Ok? Então isso é muito, muito importante. De acordo com o site da UniAIDS, no Brasil existem 92 mil pessoas contaminadas pelo vírus HIV e 74% delas estão em tratamento contra o HIV. Ou seja, é ótimo, né? Acho que poderia ser mais, obviamente, porque quanto mais pessoas fazendo o exame, descobrindo e fazendo o tratamento, menos chances então o vírus tem de se multiplicar, de evoluir e de passar para contaminar mais pessoas, certo? Então esse vídeo foi um clickbait para chamar atenção então sobre as pessoas que fazem o uso de PrEP, como elas são julgadas pelas outras pessoas, como esse preconceito contra as pessoas que fazem PrEP existe na sociedade, né? Principalmente no mundo LGBTQIA+, eu sempre falo QIA+. Então a gente tem que pensar nisso, assim, que é mais uma forma de prevenção contra o vírus HIV e pensar também por que as pessoas começam e não terminam e param, né? No meio do caminho aí, por que elas não seguem o tratamento de profilaxia, né, para evitar a contaminação pelo vírus HIV através do uso de PrEP. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Falar sobre isso, falar sobre a redução, falar sobre do uso da PrEP, falar então sobre o preconceito contra as pessoas que usam PrEP nesse clickbait aí. Então pare de chamar as pessoas de prepeiras, parem de chamar, né, de ter esse preconceito contra essas pessoas que fazem o uso da PrEP, certo, pessoal? Então, atualizando vocês com essas questões relacionadas ao universo LGBT, por que não, né? Obviamente que não são só pessoas LGBT que se contaminam com o vírus HIV, todo mundo pode se contaminar, basta então, né, fazer sexo desprotegido, entre outras coisas, como o uso de drogas e etc. Bom, pessoal, então esse era o vídeo de hoje, esse era o meu comentário sobre essa notícia, que pipocou aí em todas as minhas redes sociais, né? Eu vi isso muito, muito essa semana, me chamou bastante a atenção. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!